Você já sentiu como se sua própria mente fosse seu maior inimigo? Como se cada pensamento negativo construísse uma prisão ao seu redor? Hoje vou te mostrar o que realmente acontece quando Jesus entra nessa batalha. Há momentos em nossas vidas em que a tempestade não está ao nosso redor, mas dentro de nós. Os pensamentos negativos são como ervas daninhas que crescem silenciosamente no jardim da nossa alma, roubando a paz que Cristo nos prometeu. Eles sussurram mentiras sobre quem somos, sobre nosso valor, sobre nosso futuro. E se não tomarmos cuidado, essas vozes se tornam mais altas que a própria voz de Deus. Quantas noites você já passou acordado, remoendo preocupações? Quantas vezes olhou para o espelho e viu apenas falhas? Quantos dias começaram pesados antes mesmo de você sair da cama? Eu sei que muitos de vocês carregam fardos invisíveis, batalhas que ninguém vê, mas que consomem suas forças dia após dia. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que enfrentou profundas depressões e momentos de escuridão mental, dizia que os pensamentos são as sementes de nossas ações. E ele tinha razão. O que cultivamos em nossa mente determina o que colhemos em nossa vida. Spurgeon conhecia bem essa luta. Ele pregava para milhares, mas lutava contra tempestades internas que poucos conheciam. Mas deixe-me te dizer algo que vai mudar sua perspectiva. Jesus não veio apenas para salvar sua alma no futuro. Ele veio para libertar sua mente hoje. Quando o Filho de Deus entrou neste mundo, ele não trouxe apenas uma mensagem de esperança eterna. Ele trouxe paz real, tangível, para o aqui e agora. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, encontramos uma promessa poderosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Preste atenção nessa palavra. Guardará. Não é uma possibilidade distante. É uma ação de Deus. Ele mesmo se compromete a guardar sua mente. Mas note que isso acontece em Cristo Jesus. Não é uma técnica de autoajuda. Não é pensamento positivo vazio. É o poder transformador de Jesus operando em você. Quando você entrega seus pensamentos a Cristo, algo sobrenatural acontece. Os muros que pareciam intransponíveis começam a ruir. As vozes acusadoras perdem sua força. A escuridão que parecia eterna encontra a luz verdadeira. E você descobre que não está sozinho nessa batalha. Muitos de nós fomos ensinados a sermos fortes, a não demonstrarmos fraqueza, a resolvermos tudo sozinhos. Mas Jesus nos convida a algo diferente. Ele diz em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite maravilhoso! Jesus não nos repreende por estarmos cansados. Ele não nos critica por estarmos sobrecarregados. Ele simplesmente estende os braços e diz: venha, traga tudo isso para mim. Seus medos, suas ansiedades, seus pensamentos que te torturam na madrugada. Traga tudo. Spurgeon costumava dizer que a fé é a mão que se estende para receber o que Cristo oferece. E o que Ele oferece é descanso real para nossa alma. Não um alívio temporário, mas uma transformação profunda na maneira como pensamos e vivemos. Deixe-me compartilhar algo que acontece quando você verdadeiramente permite que Jesus entre na batalha da sua mente. Primeiro, você começa a reconhecer de onde vêm os pensamentos. Nem tudo que passa pela sua cabeça é verdade. Nem toda voz que você ouve é de Deus. O inimigo é especialista em plantar sementes de dúvida, medo e desânimo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5 nos ensina: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo.
Veja a linguagem militar aqui. Demolição de fortalezas. Levar cativo todo pensamento. Isso não é passividade, é guerra espiritual ativa. Mas note, as armas não são carnais. Você não vence pensamentos negativos apenas com força de vontade. Você precisa do poder de Deus operando em você. Quando Jesus te ajuda a superar pensamentos negativos, Ele não apenas remove o negativo, Ele preenche o vazio com sua presença. Ele substitui mentiras com verdade. Ele transforma sua maneira de ver a si mesmo, aos outros e às circunstâncias. E aqui está algo que muitos não entendem. Essa transformação não acontece de uma vez só. É um processo diário. É uma decisão que você toma a cada manhã ao acordar. É uma escolha contínua de levar seus pensamentos cativos a Cristo, em vez de deixá-los te levarem cativo. Alguns de vocês estão ouvindo isso e pensando, mas você não entende minha situação. Meus problemas são reais, minhas dores são profundas, e eu não estou dizendo que seus problemas não são reais. Estou dizendo que há um Deus maior que todos eles. Um Deus que não apenas entende sua dor, mas entrou nela. Jesus chorou. Jesus sentiu angústia. Jesus conheceu a rejeição, a traição, o abandono. Ele não é um Deus distante que não compreende suas lutas. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele desceu até onde você está para te levantar até onde Ele está. Se você está lutando hoje contra pensamentos de derrota, de desistência, de desesperança, eu quero que saiba que há uma saída. E essa saída tem nome: Jesus Cristo. Ele não é apenas uma filosofia ou um conjunto de regras. Ele é uma pessoa viva que quer ter um relacionamento real com você. E nesse relacionamento, sua mente encontra renovação. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exorta: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente. Não é sobre forçar pensamentos positivos. É sobre permitir que o Espírito Santo transforme a forma como você pensa. É sobre substituir os padrões do mundo pelos padrões do reino. É sobre ver a vida através dos olhos de Cristo. Se essa mensagem está tocando seu coração hoje, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui você encontrará mais ensinamentos que vão fortalecer sua fé e trazer sabedoria prática para sua jornada espiritual. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, nós preparamos algo especial para você. É o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. São 21 dias de reflexões poderosas que vão transformar sua vida de oração e sua comunhão com o Pai. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Pegue o seu exemplar hoje mesmo. Agora, deixe-me te mostrar o que começa a acontecer quando você permite que Jesus entre nessa batalha da sua mente. A primeira coisa que acontece é que você começa a discernir entre a voz de Deus e as outras vozes. Vivemos em um mundo barulhento, cheio de opiniões, julgamentos e expectativas. Mas quando Jesus entra na sua mente, Ele traz clareza. Ele te ensina a reconhecer sua voz em meio ao caos. João capítulo 10, versículo 27 nos diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. A voz de Jesus não é de condenação, não é de desespero, não é de medo. Sua voz traz paz, direção e esperança. Mesmo quando Ele corrige, é com amor que restaura, não com palavras que destroem. Pense em quantas vezes você acreditou em mentiras sobre si mesmo. Você não é bom o suficiente. Você não merece ser amado. Você sempre vai fracassar. Deus está decepcionado com você. Essas não são palavras de Jesus. São dardos inflamados do maligno, e eles têm um único propósito: te afastar da verdade e te manter preso. Mas quando você permite que Cristo tome controle dos seus pensamentos, essas mentiras perdem poder. Você começa a ver a si mesmo como Deus te vê, não através das suas falhas, mas através do sangue de Jesus, não pelos seus erros, mas pela sua graça.
E essa nova perspectiva muda tudo. Isaías capítulo 43, versículos 2 e 3 declara algo poderoso. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Note que Deus não diz se você passar pelas águas. Ele diz quando. Ele reconhece que haverá dificuldades, que haverá tempestades. Mas a promessa não é que você não enfrentará problemas. A promessa é que Ele estará com você em cada um deles. E quando Jesus está com você, as águas que deveriam te afogar se tornam apenas um caminho molhado. A segunda transformação que acontece é a renovação da sua identidade. Tantas pessoas constroem sua identidade sobre coisas frágeis, seu trabalho, sua aparência, suas conquistas, a opinião dos outros. E quando essas coisas vacilam, e elas sempre vacilam, a pessoa desmorona por dentro. Mas em Cristo, você tem uma identidade inabalável. Você é filho de Deus. Você é amado incondicionalmente. Você é redimido, perdoado, escolhido. Essa não é uma identidade que você precisa conquistar. É uma identidade que você recebe pela graça. E ela não depende do seu desempenho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 proclama: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura, não uma versão melhorada do velho você, uma criação completamente nova. O velho padrão de pensamento, a velha maneira de se ver, tudo isso pode ser deixado para trás. Imagine acordar todas as manhãs sabendo quem você é em Cristo, não dependendo de como você se sente, não baseado no que aconteceu ontem, mas firmado na verdade imutável de quem Deus diz que você é. Isso muda a forma como você enfrenta o dia. Muda a forma como você responde aos desafios. A terceira mudança é que você desenvolve resistência espiritual. Assim como um músculo cresce através do exercício, sua mente se fortalece cada vez que você escolhe a verdade de Deus em vez das mentiras do inimigo. Cada batalha vencida te prepara para a próxima. Cada pensamento levado cativo a Cristo te torna mais forte. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos ensina: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja que até as provações têm um propósito. Elas não são sinais de que Deus te abandonou. São oportunidades para que sua fé cresça, para que você aprenda a confiar mais profundamente. E cada vez que você escolhe confiar em Deus em meio aos pensamentos negativos, você está construindo uma fortaleza de fé que nada pode derrubar. Há uma diferença entre quem apenas conhece sobre Jesus e quem verdadeiramente caminha com Ele. Conhecer sobre Jesus é informação. Caminhar com Jesus é transformação. E é nessa caminhada diária, nesse relacionamento vivo, que os pensamentos negativos perdem terreno. Você não precisa viver mais como refém da sua mente. Não precisa acordar todo dia com aquele peso no peito, aquela ansiedade paralisante, aquele medo que rouba sua paz. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E essa abundância inclui paz mental, alegria genuína e esperança inabalável. Salmos capítulo 34, versículo 4 declara: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não diz que Deus removeu as circunstâncias assustadoras. Diz que Ele livrou do temor. Você pode estar na mesma situação, mas com uma mente completamente diferente. Uma mente governada por Cristo, não pelo medo. Muitas pessoas tentam controlar suas circunstâncias externas para terem paz interna. Mas Jesus oferece o oposto. Ele te dá paz interna que permanece mesmo quando tudo ao redor está em caos. Ele te dá uma âncora para a alma que se mantém firme mesmo nas tempestades mais violentas. E sabe o que é mais maravilhoso? Você não precisa esperar estar perfeito para experimentar isso.
Você não precisa ter sua vida toda arrumada. Você pode vir exatamente como está, com toda a sua bagunça, com todos os seus pensamentos confusos, e Jesus te recebe. Ele não espera que você se conserte sozinho. Ele quer fazer isso com você e em você. A quarta transformação que acontece é que você começa a produzir frutos diferentes. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, lista o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando sua mente está cheia de Cristo, esses frutos aparecem naturalmente. Você não precisa se esforçar para fabricá-los. Eles crescem como resultado da presença de Deus em você. Sua paciência aumenta, sua capacidade de amar se expande. Sua paz se torna evidente até para quem está ao seu redor, e as pessoas notam. Elas veem que há algo diferente em você. Não porque você está fingindo ser feliz, mas porque há uma paz genuína que transcende as circunstâncias. E essa paz se torna um testemunho poderoso do que Cristo pode fazer em uma vida rendida a Ele. A quinta mudança profunda é que você aprende a guardar sua mente. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seu coração e sua mente estão conectados. O que você permite entrar determina o que sai. Quando Jesus te ajuda nessa batalha, Ele te ensina sabedoria. Sabedoria para escolher o que você assiste, o que você lê, com quem você passa tempo, que conversas você alimenta. Não por legalismo, mas por amor próprio saudável. Porque você entende que sua mente é um jardim precioso que precisa ser cultivado com cuidado. Há pessoas que enchem a mente com notícias negativas o dia inteiro e se perguntam por que vivem ansiosas. Há quem passe horas nas redes sociais se comparando com outros e não entende por que se sente inadequado. Há quem cultive relacionamentos tóxicos e não compreende por que a paz foge. Mas quando você tem Jesus como seu guia, Ele te mostra o que edifica e o que destrói. Ele te dá coragem para fazer mudanças necessárias, para estabelecer limites saudáveis, para proteger seu espaço mental e emocional. E isso não é egoísmo. É mordomia sábia do templo do Espírito Santo que você é. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos orienta: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso é um filtro, uma peneira para tudo que tenta entrar na sua mente. E quando você aplica esse filtro conscientemente, com a ajuda de Cristo, você descobre que há muito menos espaço para os pensamentos negativos. Eles simplesmente não encontram terreno fértil onde se estabelecer. A sexta transformação é que você desenvolve gratidão genuína. A gratidão é um dos antídotos mais poderosos contra pensamentos negativos. Quando você começa a reconhecer as bênçãos de Deus, mesmo as pequenas, sua perspectiva muda completamente. Você para de focar no que falta e começa a valorizar o que tem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Não apenas nas coisas boas, não só quando tudo está indo bem, mas em todas as circunstâncias, porque você sabe que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Isso não significa negar a dor ou fingir que problemas não existem. Significa escolher enxergar além deles. Significa reconhecer que, mesmo na dificuldade, Deus não te abandonou, que Ele está contigo, que Ele tem um propósito, e que o que você está passando hoje é apenas um capítulo, não o livro inteiro. Quando você acorda e, antes de pensar em tudo que está errado, você agradece a Deus por mais um dia de vida, por um teto sobre sua cabeça, pelo ar que respira, algo muda internamente. Você começa o dia com uma postura diferente.
Uma postura de reconhecimento em vez de reclamação, de esperança em vez de desespero. E à medida que você pratica isso, cultivando um coração grato, os pensamentos negativos perdem força. Eles ainda podem surgir, mas não têm mais o poder de te dominar, porque você aprendeu a redirecionar seu foco, a escolher no que pensar, a exercitar controle sobre sua própria mente com a ajuda do Espírito. A sétima mudança é que você descobre propósito na sua dor. Isso pode parecer estranho, mas é uma verdade profunda. Quando Jesus te ajuda a superar pensamentos negativos, Ele não desperdiça nada do que você passou. Ele transforma sua bagunça em mensagem, seu teste em testemunho, sua miséria em ministério. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos garante: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Até aquilo que o inimigo quis usar para te destruir, Deus pode usar para te fortalecer e para abençoar outros através de você. Quantas vezes você já pensou que sua luta era inútil, que seu sofrimento não tinha sentido? Mas Deus pode pegar exatamente aquilo que você mais odeia na sua história e transformar na parte mais poderosa do seu testemunho. A ferida que você carrega pode se tornar a fonte de cura para alguém que está passando pelo mesmo. E quando você entende isso, quando você vê que Deus pode redimir até os momentos mais sombrios, os pensamentos de desesperança perdem sentido. Você percebe que nada está perdido nas mãos de Deus, que Ele é especialista em ressurreições, em fazer o novo brotar do que parecia morto. Isaías capítulo 61, versículo 3, promete que Deus nos dá coroa de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Veja a troca que Deus faz. Ele não apenas remove o negativo, Ele substitui com algo glorioso. Beleza onde havia desolação, alegria onde havia tristeza, louvor onde havia desespero. A oitava transformação é que você se torna fonte de encorajamento para outros. Quando você experimenta a libertação que Cristo traz, você não consegue guardar isso só para si. Você se torna um farol de esperança para quem ainda está nas trevas. Sua vitória inspira outros a também buscarem ajuda em Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4 declaram: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Veja o ciclo. Deus te consola para que você possa consolar outros. Sua história não é só sobre você, é sobre todos aqueles que Deus vai alcançar através de você. Cada batalha vencida te equipa para ajudar alguém que está na mesma luta. Cada vitória sobre pensamentos negativos te prepara para ser instrumento de libertação na vida de outro. E isso dá um sentido novo para tudo que você enfrentou. Você percebe que não passou por aquilo em vão, que Deus estava te preparando, te moldando, te capacitando para ser bênção. E quando você começa a ver suas lutas através dessa lente, até a dor ganha propósito. A nona mudança profunda que acontece é que você desenvolve intimidade real com Deus. Não uma religiosidade superficial, mas um relacionamento genuíno. Quando você traz seus pensamentos mais sombrios, seus medos mais profundos para Jesus, e Ele te encontra ali, algo poderoso acontece. Você descobre que Ele é confiável. Muitas pessoas têm medo de ser honestas com Deus. Acham que precisam esconder suas dúvidas, disfarçar suas lutas, fingir que está tudo bem. Mas Deus já conhece cada pensamento antes mesmo de você formá-lo. Salmos 139, versículos 1 e 2 dizem: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe entendes o meu pensamento. Você não pode chocar a Deus, não pode decepcioná-lo com sua honestidade. Na verdade, é justamente na vulnerabilidade que a intimidade cresce. Quando você para de tentar impressioná-lo e simplesmente se abre com ele, você descobre um Pai amoroso que te recebe de braços abertos.
E nessa intimidade, você aprende a ouvir sua voz com mais clareza, não apenas em momentos de oração formal, mas ao longo do dia. Um sussurro de paz no meio da tempestade. Uma palavra de encorajamento quando você mais precisa. Uma direção clara quando está confuso. Jesus se torna seu conselheiro constante, seu amigo sempre presente. A 10ª transformação é que você experimenta a liberdade verdadeira. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não uma liberdade superficial, mas uma liberdade profunda. Liberdade de padrões destrutivos de pensamento que te prendiam há anos. Liberdade de viver tentando agradar a todos. Liberdade da necessidade constante de aprovação. Liberdade do medo do fracasso. Liberdade da prisão da perfeição. Quando Cristo te liberta, você descobre que pode respirar, que pode ser você mesmo, que pode errar e se levantar, que pode tentar e falhar sem que isso defina seu valor. Essa liberdade não significa ausência de responsabilidade. Significa que você não está mais escravizado ao medo, à culpa, na vergonha. Você serve a Deus por amor, não por obrigação. Você busca a santidade por gratidão, não por terror. E isso muda completamente sua caminhada de fé. Gálatas capítulo 5, versículo 1 proclama: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você não precisa voltar àquele lugar de tormento mental. Não precisa se submeter novamente aos pensamentos que te escravizavam. Cristo já pagou o preço da sua liberdade. A 11ª mudança é que você desenvolve resiliência emocional real. A vida continua trazendo desafios. As circunstâncias nem sempre mudam da forma como você gostaria. Mas você muda. Sua capacidade de atravessar tempestades sem se despedaçar aumenta. Você se torna como uma árvore de raízes profundas que se dobra no vento, mas não quebra. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, nos mostram essa imagem linda. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Veja a diferença. Não é que a árvore não enfrenta o calor ou a sequidão, é que ela tem raízes que alcançam águas profundas. Quando sua confiança está firmada em Cristo, quando suas raízes estão plantadas na palavra de Deus, você tem uma fonte de sustento que não depende das circunstâncias externas. Você pode passar por perdas e continuar de pé. Pode enfrentar decepções e manter a esperança. Pode atravessar vales sombrios e não perder a fé, porque sua força não vem de você mesmo. Vem daquele que é inesgotável, daquele que nunca falha, daquele cujas misericórdias se renovam a cada manhã. A 12ª transformação é que você começa a enxergar os pensamentos negativos como alarmes, não como verdades. Quando um pensamento destrutivo surge, em vez de aceitá-lo passivamente, você o questiona. De onde isso vem? Isso está alinhado com a palavra de Deus? Isso edifica ou destrói? Essa é a renovação da mente em ação prática. Você se torna vigilante, não paranoico, mas consciente, sabendo que há uma batalha espiritual acontecendo e que sua mente é um campo de guerra. E você escolhe intencionalmente que pensamentos terão espaço e quais serão rejeitados. Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11 nos exortam: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas incluem os pensamentos mentirosos que ele planta, mas você tem armadura, você tem proteção, você tem autoridade em Cristo para resistir. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. No começo pode parecer uma batalha intensa a cada pensamento, mas com o tempo, sua mente se renova tanto que os pensamentos negativos se tornam mais raros, e quando surgem, você sabe exatamente como lidar com eles.
Você conhece as armas. Você sabe quem você é. Você sabe em quem você crê. A 13ª mudança, e talvez uma das mais belas, é que você descobre alegria genuína. Não felicidade superficial que depende de tudo estar perfeito, mas alegria profunda que permanece mesmo na dificuldade. Uma alegria que vem da certeza de que Deus está no controle e que Ele é bom, independente das circunstâncias. Neemias capítulo 8, versículo 10 nos lembra: a alegria do Senhor é a vossa força. Não é a sua própria alegria fabricada, é a alegria que vem do Senhor. É saber que você é amado incondicionalmente. É ter certeza de que nada pode te separar desse amor. É confiar que o final da história já está escrito e você está no lado vencedor. Essa alegria não nega a realidade, não ignora a dor, mas escolhe crer que há mais do que o olho pode ver, que além das circunstâncias presentes, há um Deus soberano orquestrando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E essa perspectiva eterna transforma como você vive o presente. Você pode chorar e ainda ter alegria no coração. Pode passar por provações e manter a esperança. Porque sua alegria não está fundamentada no que acontece ao seu redor, mas em quem habita dentro de você. O próprio Espírito de Deus, que é fonte inesgotável de consolo, paz e alegria verdadeira. Amados irmãos e irmãs, tudo isso que compartilhei hoje não é teoria. É a realidade disponível para todo aquele que se rende a Jesus. Ele quer te ajudar a vencer os pensamentos negativos hoje, não amanhã. Não quando você estiver mais preparado. Hoje mesmo. Entregue a Ele sua mente, seus medos, suas ansiedades. Permita que o Espírito Santo faça em você aquilo que somente Ele pode fazer. E observe as transformações acontecerem uma a uma, até que você olhe para trás e mal reconheça a pessoa que costumava ser. Quero agradecer profundamente por você ter assistido até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e comente abaixo como Deus está trabalhando em sua vida. Sua palavra pode ser o encorajamento que outra pessoa precisa hoje. E não se esqueça de pegar nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. São 21 dias que podem mudar sua vida para sempre. Continue assistindo aos próximos vídeos que vão aparecer na sua tela. Há muito mais sabedoria e ensinamento esperando por você. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Fique na paz do Senhor.